Joguinhos de hoje ainda estão acontecendo. O jogo do Liverpool nós ganhamos suadíssimos aqui, o menos de 4 gols, com o jogo virando 1-0, né? Mas ganhamos pelo menos. É o Sociedad, o Sassuolo acabou tendo um expulso e a gente ficou meio vendido aqui, acabamos perdendo. O jogo do Barcelona não deu tempo, a gente entrou aqui, nem deu tempo de entrar na verdade, mas bateu a supercotação do Rafinha, tá? E ganhamos também no dupla chance do Novo Horizontino contra o São Bernardo. Estamos pendentes aqui no jogo do Corinthians contra o Palmeiras. Estamos no mais um, então não pode tomar 2 gols aqui e tomara que a gente. Nessa sexta, separei aqui 6 joguinhos também importantes, tá? Um dia legal de trabalhar, padrão de sexta-feira que não tem muita coisa. Hoje tem, e os palpites todos vão rolar depois da vinheta. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaro aqui para mais um vídeo. Antes de mais nada, verifique se você não está inscrito. Mas é para verificar mesmo, porque eu acredito que você não está, porque não tem como tanta gente assistir nosso vídeo e o nosso número de inscritos não subir, porque você que está assistindo não está inscrito. Então dê uma moral, deixa o seu like e comente com seus palpites também. É de graça e ajuda bastante, tá? Amanhã, se não tiver muita inscrição e muito like, eu não vou fazer vídeo fim de semana, hein? Protesto aqui contra vocês. Seguinte, a gente começa com o jogo do Raio Vallecano contra a equipe do Valladolid. O Raio Vallecano que está fazendo a sua melhor campanha aqui em muitos anos, né? Conseguindo aqui a 6ª colocação e está sonhando com competição europeia. Quem disse, né? Quem sonhou que o Raio conseguiria fazer isso? Até porque é um time que normalmente briga para não cair. No momento está conquistando a vaga com um desempenho muito sólido defensivamente, apenas 24 gols marcados, mesmo com um ataque que não marca tanto. Esse é o meu maior receio em relação a esse Raio, um ataque que não é tão produtivo assim. Tem o Izzy Palazon, que é um veterano carequinha que joga muita bola, ele já tá lá há bastante tempo, é um dos principais comandantes desse ataque, mas o Camelho também tá comandando bem aí, e hoje o time não vai poder contar com o Randy Netka, que está suspenso, tá? A equipe do Raio pega hoje o Real Valladolid, o pior time do campeonato, com apenas 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, 15 derrotas, apenas 15 gols marcados e 47 gols sofridos. A campanha recente do Valladolid não é muito boa, né? Com o time perdendo 3 jogos em sequência, conseguiu uma vitória aqui diante do Betis, e as únicas vitórias que ele conseguiu nos últimos 10 jogos na La Liga foram dentro de casa. Fora de casa é um time que é muito frágil, mas a gente também tem que ponderar aqui que ele pegou 2 times muito fortes na sequência, né? Tanto o Real Madrid quanto o Villarreal. É um time bastante limitado mesmo em todos os setores da bola, um dos piores, então o Raio Vallecano chega como muito favorito aqui. Só que tem um ponto que me deixa com o pezinho atrás em relação ao Raio, que é a média de gols marcados, que é muito baixa, né, para os jogos da La Liga. Vou filtrar aqui para vocês verem, a média está em 1.3. Um time que está sofrendo um gol. Essa linha aqui é uma linha boa para menos 0,25, para vencedor do jogo, mesmo sendo o Raio Vallecano um time muito frágil, arriscado, tá? Então eu vou acabar recomendando para vocês, no máximo aqui, um menos 0,25 do Raio ao vivo, até porque ele só tem 4 vitórias nos últimos 10 jogos também, com 3 empates e 3 derrotas. Tomou gol aqui em praticamente todos os jogos, só contra o Alavés que não. Então, por mais que o Valladolid tenha esse desempenho aqui fora de casa, tem muitos jogos onde ele acabou marcando gols aqui. Então, a gente vai ficar muito vendido por uma cotação de 1,48 para uma vitória simples do Raio. Então, menos 0,25. O melhor do cenário seria a gente entrar na dupla chance e sair atrás. E é o máximo que eu faço nesse jogo, porque o Raio, ele tá fazendo uma boa campanha, mas tem as suas limitações. E fosse contra praticamente qualquer outro adversário de um nível maior, eu pularia esse jogo. Só vou contra, porque é o Valladolid do outro lado. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Como receber da equipe da Juventus, e depois até de ensaiar uma melhora recente aqui, o Como novamente voltou a brigar para não cair, e no momento tá disputando aqui, cara, até o Verona aqui, tá todo mundo ameaçado, até o Genoa, né? Olha como tá disputado o campeonato italiano, cara, uma diferença assim de 9 pontos do 10º pro 18º, então realmente impressionante. Eu acho que a briga realmente é do Verona para trás, tá? E o Como está nessa briga. Como eu falei, ele teve um desempenho recente aqui interessante, de um ataque que é muito forte, principalmente nos jogos em casa. Venceu a Roma, venceu o Lecce, venceu o Udinese. No último jogo conseguiu fazer um jogo diante da Atalanta, um gol, né? Mas não conseguiu evitar a derrota. Foi a segunda em sequência, perdeu também pro Bolonha. A gente pegou esse menos 0,25 do Bolonha, pegou também contra a Atalanta, então a gente tá conseguindo lucrar apostando contra a equipe do Como. É um time que tem uma lista de desfalques grande para a partida de hoje, são simplesmente 5 peças, mais 2 jogadores suspensos, o Voivoda e também o Fadeira, que estava jogando bem, uma das maiores notas aqui. Agora, quem comanda esse meio campo e joga muito bem é o Paz. Ele que está aí como meia central municiando o Dial, que é o atacante da equipe. Como eu falei para vocês, o Como tem um ataque interessante, é um time que marcou 27 gols na temporada, mas a defesa é uma defesa fraca com 38 gols. Para ter uma ideia, o nível de ataque do Como, ele é superior aqui a quase todos os adversários que estão brigando para não cair. Então eu acho que o Como tem boas chances de sobreviver
essa competição. É um time, como eu falei, está fazendo jogos duros, principalmente em casa. Foi duro diante do Atalanta, duro diante da equipe do Milan. E vai pegar agora uma Juventus que encerrou uma sequência de empates muito grande com uma boa vitória diante da equipe do Empoli. A gente queria pegar essa vitória da Juventus, mas os gols acabaram saindo antes. A gente apostou contra aqui no jogo da Napoli, então a gente também está conseguindo lucrar nos jogos da Juventus. É um time que está com algumas restrições financeiras, se eu não me engano. O Cambiasso segue fora e o atacante é o Muani, é o principal homem do time e o que tem o melhor desempenho, né? Junto com o Yildiz. E o Koopmeiners e o Gonzalez fecham esse meio campo. A Juventus, ela tem duas coisas que ela tem que levar em consideração para este confronto. A primeira é a situação dela na tabela. Ela está em sexto, ela tem boas chances de ficar aqui entre os quatro. E no campeonato italiano não tem como mais brigar pelo título, mas Juventus em competição europeia é meio que tradição. Agora, tá muito embolada a briga, tem o Milan, tem a Roma chegando, tem o próprio Bolonha, então assim, esse é um confronto muito importante para a equipe da Juventus. Ao mesmo tempo, na semana que vem tem o jogo da Liga dos Campeões. Às vezes tem uma parada dura diante do PSV, o que ajuda é o fato do jogo ser em casa. Então a viagem para a Holanda, mesmo sendo curta, né, ela vai ficar para o dia 19. Então a Juventus tem condições de focar hoje, conseguir um bom resultado e depois focar na Liga dos Campeões. Então eu vou recomendar para vocês aqui o menos 0,25 da Juventus, porque eu estou gostando da defesa, que é uma defesa que sofreu só 20 gols, um ataque que produz bastante. Então eu gosto dessas chances, mas menos 0,25, porque o Como é um time que tem, como eu falei, um ataque perigoso com uma média alta de gols aqui. Indo para o campeonato alemão, pessoal, a gente tem o Bayern de Munique recebendo o Werder Bremen. O Bayern de Munique está absoluto aqui com 51 pontos, 6 à frente já do Leverkusen, com o melhor ataque disparado da competição e também a melhor defesa. Mas essa defesa sofreu simplesmente 6 gols nos últimos 7 gols, né, nos últimos 3 jogos. Só times da zona de rebaixamento sofreram mais gols do que o Bayern nos últimos 3 jogos. E a gente tem visto isso do Bayern frequentemente, né? Ambas marcam no jogo do Bayern. E é um time que tem um ataque muito forte, mas uma defesa que, por conta dessa pressão, isso já desde a temporada passada, muitas vezes fica desguarnecida. As notas do Pamecano e do Kim são realmente muito boas. Kimmich e Pavlovic também jogando muito bem, mas ainda assim, como eu falei, o time dá algumas cochiladas, né? Às vezes a vantagem é tão grande que a defesa acaba dando uma entregada. E hoje vai ter um confronto que é um pouco difícil diante do Werder Bremen. Não tanto pelo histórico, porque nos últimos 30 jogos o Werder Bremen só conseguiu vencer um do Bayern de Munique. É um tabu realmente muito grande. Mas o Werder Bremen está fazendo uma campanha interessante esse ano na Bundesliga. O time, no momento da classificação geral, está em oitavo, brigando por competição europeia. No momento em que, inclusive, se ele vencer, ele se coloca aqui entre os 4 primeiros. E é um time que tem um ataque muito forte, com 34 gols marcados também. Tem o Dukwish comandando o ataque, junto com o Schmidt e o Gru. Eu vou recomendar nesse jogo, pessoal, o ambas marcam. A gente tem visto muito em jogos do Bayern. O Werder Bremen é um adversário que está jogando um ótimo futebol. O Bayern, que ele vai marcar, é batata. Então a gente basicamente está pegando um gol do Werder Bremen com uma cotação de 1,90. Sabe? Para o nível de futebol que o Werder Bremen está fazendo, com jogos de volume ofensivo, com descanso também, marcando aqui em 9 dos últimos 10 jogos fora de casa e com um ataque que é muito produtivo, a defesa que sofre muitos gols, eu gosto da chance do Werder Bremen de marcar. E a linha de gols está em 3,5 nesse jogo, eu acho que ela bate muito com o gol do Werder. O Werder, inclusive, marcou nas visitas aqui recentes, né? O Werder Bremen marcou em todos os jogos. Só em 2019 que não. Então, embora os times mudem bastante, né? O estilo do Werder Bremen ele é um pouco definido. Então, eu vou nesse ambas marcam aqui para a cotação que tá. Eu achei interessante um ligeiro valor aqui na minha visão. Campeonato português, raramente eu falo, mas eu tenho acompanhado os jogos do Porto e do Sport, por isso eu vou recomendar uma dica aqui para vocês, tá? O pessoal de cartões com certeza vai mandar alguma coisa, porque clássico português e clássico dessa importância pode descambar em cartões, e a dica especial para isso vai estar lá no meu Telegram, link no primeiro comentário fixado, além de uma super cotação também marcada no primeiro comentário fixado. Então dá uma olhada, porque a gente está sempre recomendando as melhores promoções lá. Inclusive hoje tinha Rafinha para marcar ou dar assistência odd 2. Então o grupo do Tiquinho tá bombando, tá? O Sporting lidera a competição com 50 pontos, 8 à frente da equipe do Porto. O campeonato está encaminhando para o seu final. Esse é aquele famoso jogo de 6 pontos. Quem tá de olho aqui é o Benfica, 44. Então se o Porto vence, ele até passa a equipe do Benfica, mas o Benfica vai também ter 21 jogos, vai ficar 3 pontinhos da equipe do Sport. Então esse é o confronto aqui realmente muito importante. O Porto não vem fazendo uma grande campanha recente, né? Inclusive não venceu os últimos 4 jogos, vem tropeçando. Conseguiu avançar pelo menos na Liga Europa e trocou seu treinador e tem bons jogadores de frente. O Aguerroa e o Pepe, que também voltou a ter
oportunidades, né? São os principais jogadores, mas o time hoje não vai ter o Otávio, que é um jogador muito importante, e também o Martim Fernandes, que está lesionado. O Otávio, ele está suspenso. Do outro lado, a gente tem o Sporting, que depois da saída do Rubem Amorim, ele viveu um momento de oscilação, mas o novo treinador já conseguiu meio que restabelecer um estilo para a equipe, com o Gyökeres recuperado de lesão também comandando o ataque. Inclusive, ele desfalcou o Sporting no jogo diante da equipe do Bolonha. E o time agora quer conseguir vencer para poder se manter na liderança. É o time mais forte na minha visão. O Pote é o principal desfalque hoje por conta de lesão. O Gyökeres, ele acaba sendo dúvida, mas ele já está confirmado pelo treinador nas últimas notícias que ele vai comandar o ataque. O Sporting com ele fica realmente muito forte, tá? Aqui, pessoal, eu acho que o Sport hoje ele é o favorito desse confronto para poder vencer, só que as linhas estão em empate a nulo. Então eu vou recomendar o empate no do Sport, porque eu acho que se não vencer, empata. E se empatar, pelo menos a aposta é reembolsada. Indo para a FA Cup, a famosa Copa da Inglaterra, a gente tem o United recebendo a equipe do Leicester. O United chega para esse jogo com um desempenho cada vez melhor sobre o comando do Rubem Amorim. Ok, ele perdeu no final de semana para a equipe do Crystal Palace. Por quê? Porque o time do United não é tudo isso, né? O United é um time fraco, com as suas grandes limitações. Mas o nível de futebol que o Rubem Amorim está conseguindo tirar dessa equipe, ele já é maior do que a gente vinha vendo em jogos anteriores. Então, com o tempo para poder trabalhar, com ele podendo contratar, tendo uma janela inteira e tudo mais, a tendência é que o desempenho do United melhore cada vez mais. Para o jogo de hoje, o meu favorito, super favorito pelas casas, para poder avançar diante da equipe do Leicester. Não por conta do desempenho do United, mas muito por conta do desempenho do Leicester, que depois de ter vencido o Tottenham, que todo mundo vence, jogou diante do Everton, a gente pegou o menos 0,25 do Everton e o time venceu por 4-0. O Leicester tem uma das piores defesas da Premier League, é um time limitadíssimo fora de casa, um time que ainda está convivendo com algumas lesões. Fatal está fora praticamente toda a temporada, Ricardo Pereira também, o Didi também, e hoje o time vai tentar se agarrar aqui na Copa para poder ganhar um ânimo. Mas, como eu falei, tecnicamente é um time muito frágil, que embora tenha algum potencial, porque time de Premier League todos têm, o United ele é favorito. Odd 1,30, acho baixo. United ao vivo é o máximo que dá para fazer. E se não vencer, a gente já solta aquele meme lá de que o United e Satanás são gamba, porque o timezinho para dar head aqui. O grande ponto é que eu não consigo comprar o Leicester com handicap, porque a grande maioria das derrotas do Leicester são com handicap. Então aqui, ó, tomou de 4, tomou de 2, tomou de 2, tomou de 2, tomou de 2, tomou de 3, tomou de 4. Então assim, são muitos jogos onde o Leicester não consegue vencer. E se o United conseguir fazer um gol, aí o United fica numa situação boa, que é uma situação de velocidade, com o Bruno Fernandes conseguindo armar melhor, com o Diallo que tá jogando muito bem. Então, assim, eu vou no United ao vivo e é o que eu faço no máximo aqui. Se fizer antes, parabéns, mas handicap ali esticada eu não vou. Para poder finalizar, a gente tem o Campeonato Paulista com a Portuguesa e a Inter de Limeira. São dois times que estão fazendo algumas das piores campanhas aqui da competição, que flertam com o rebaixamento e que então torna esse jogo muito relevante. Eu falei que o jogo do Velo contra a Portuguesa ele era um confronto de 6 pontos que podia descambar em gols. Ele não só teve 2 como a gente queria, ele acabou tendo 4 gols. Então, realmente, a gente conseguiu enxergar bem aqui a necessidade dos jogos. E os jogos da Portuguesa todos têm sido bastante movimentados, né? Tirando o jogo com a Portuguesa, com a Ponte Preta que ficou 0-0, todos os jogos, outros jogos da Portuguesa tiveram pelo menos 2 gols, com muitos tendo 3, 4, 5. E é um time com muita velocidade. Os 2 pontas atacam com muita velocidade, criam muitas chances. Só que muitas vezes acabam dando um corredor, porque é um time que chegou muitos jogadores, então ainda não está muito entrosado. Vai enfrentar uma Inter de Limeira que, nossa senhora, é o empatilho, é o Tite que tá lá na Inter de Limeira, né? Porque esse time só faz empatar. E olha só como é que o empate, ele não tira o time do lugar, né? Porque tem time com muito mais derrotas do que a Inter de Limeira, mas que tá numa campanha muito melhor. A vitória dando 3 pontos é um diferencial muito grande. Se você bota aqui mais... Cara, que seja 2 derrotas para a Inter de Limeira e troca por aqui por uma vitória, a campanha seria muito melhor em termos de pontos, né? O time somaria muito mais e o critério de desempate é a vitória. Então a Inter de Limeira chega muito pressionada aqui por um ataque que é limitado, mas que consegue produzir, e uma defesa também que é limitada. Então a gente tem aqui um jogo de 2 times que são fracos tecnicamente, né? Mas que na necessidade do jogo, na velocidade dos jogadores da Portuguesa e na fragilidade dos jogadores da Inter de Limeira também, mas que conseguem produzir diante de uma Portuguesa que também não é muito forte, eu vou recomendar para vocês aqui na linha de gols, né? O famoso mais de 1 gol para vocês. Por quê? Linha do jogo pré já tá em 1,5, então vai vir rapidinho um gol aí só, que seja qualquer um já deixa a gente
com o Void, né, o famoso reembolso, e aí 2 ou mais é tudo nosso. Então, os palpites bem segurinhos aqui para essa sexta-feira, né? Acho que eu escolhi boas linhas. Acho que só o do Bayern aqui é um pouquinho mais arriscado, o clássico também é sempre mais arriscado, mas de resto não tem muita outra coisa para ver na minha visão em termos de valor. Se você está enxergando outra coisa e tem boas dicas, comente aqui. Como eu falo sempre com vocês, para mais dicas e as melhores promoções, vem aqui no link do primeiro comentário fixado que tem o link do meu grupo grátis no Telegram, onde a gente passa as melhores promos. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo, pessoal, amanhã. Ligas e mais ligas e mais ligas no final de semana. Forte abraço para todo mundo e boas apostas.